Olá, meu nome é Antônio e nós estamos inaugurando nosso canal hoje. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, que certamente é um dos livros mais impressos de todos os tempos. Dificilmente você vai encontrar uma casa que não tenha pelo menos um exemplar deste livro. Mas será que ele é um livro, um dos mais lidos? Quantos de vocês já leram esse livro de capa a capa? Eu tenho a intenção de motivá-los a lê-lo e nós vamos falar sobre muitas passagens que certamente vocês nunca ouviram falar, mas todas elas constam nesse livro. Este é o meu filho Mateus. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que está iniciando. E nesse canal, como o Antônio já falou, meu pai, a gente irá falar sobre alguns versículos da Bíblia e sobre algumas mensagens sobre o tempo do fim de Apocalipse e Daniel. E esse é meu amigo Ricardo, que hoje veio participar com a gente aqui. É isso aí, gente. Eu estou feliz aqui. Eu recebi esse convite para participar aqui do vídeo de estreia do canal do Antônio. E assim, eu já escutei ele falar um pouquinho do que ele vai explicar para a gente aqui nesse vídeo. Eu achei muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar também. Então fique nesse vídeo, que vai ser muito legal. Bacana. Só que sempre que a gente abre a palavra de Deus, a gente não deve fazer isso sem antes fazer uma oração. Então eu convido meu filho e meu amigo aqui para que a gente possa, de joelhos, clamar a inspiração do Santo Espírito. Vamos olhar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade. Toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Ti, Senhor. Nós suplicamos a presença do Teu Santo Espírito, aquele mesmo Espírito que inspirou a cada um que escrevesse esse livro, que ele se faça presente. Nós não queremos aqui falar palavras nossas, mas que tudo que venhamos fazer, sejamos apenas um instrumento em suas mãos, que possamos honrar e glorificar o seu santo nome. Pedimos essas bênçãos com perdão de nossos pecados e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a cronologia profética dos descendentes de Adão. Todos os tempos, todas as épocas têm a sua verdade presente. O objetivo desse canal é falar justamente sobre esse assunto, sobre as verdades presentes de todos os tempos. E qual seria a verdade presente para os antediluvianos? Nós vamos falar justamente sobre isso hoje. Então, a cronologia profética dos descendentes de Adão é o plano da redenção de Deus para a humanidade. Vocês sabiam que os nomes dos filhos, em muitas culturas, são dados de acordo com o caráter que os pais veem ou esperam deles, ou em função de algum acontecimento ocorrido na época em que eles nasceram, ou, neste caso, a descendência de Adão, de acordo com a revelação do Espírito Santo. Você sabe o significado da palavra, do nome Abel? Abel significa fôlego, vapor, exalação ou simplesmente nada. Algo considerado perecível, o prenúncio de um destino, morto ainda bem jovem. E o nome Caim? Vocês sabem o que significa Caim? Já o nome Caim possui muitos significados, como adquirido, possuído, obter ou provocar ciúme, lança e etc. Eu prefiro a tradução que diz ser um sinal, uma marca, emblema ou símbolo, pois foi o que o Senhor colocou nele quando, por matar o seu irmão Abel, teve medo de que alguém fizesse o mesmo com ele. O capítulo 4 de Gênesis relata o ocorrido entre Caim e seu irmão Abel. Gênesis 4, no versículo 13, diz o seguinte: E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste nesse dia da face da terra, e de sua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante da terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer um que o achasse não o matasse. Nós veremos agora alguns exemplos na Bíblia de que a vingança pertence a Deus, um no Antigo e outro no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, vamos pegar o versículo 1 e 2 do Salmo 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te, eleva-te, tu, juiz da terra, retribui uma recompensa ao orgulhoso. E no Novo Testamento nós temos no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 19, diz o seguinte: Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira. Porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Veremos agora alguns exemplos de nomes de acordo com os acontecimentos de sua época. No livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 25, fala sobre Éber. Ele foi descendente de Sem. Sem foi um dos 3 filhos de Noé. E a Éber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Peleg significa divisão, pois em seus dias a terra foi repartida. Nós temos conhecimento do que nós chamamos de Pangeia. Na verdade, a parte seca, né, do nosso planeta, todos os países, eles, na verdade, eram uma junção só. E aconteceu que nos dias desse Éber, que tem esse significado, a Terra começou a se dividir. Vocês vão perceber que a África e o Brasil, América Central, Europa, eles se encaixam. A ciência diz que isso aconteceu entre 200 e 500 milhões de anos, mas a Bíblia afirma que isso aconteceu por volta do ano 2000. Então, aqui um exemplo de nomes que foram dados em função de um acontecimento de sua época. Agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês saberiam me dizer qual era o nome de Eva antes do pecado. Você saberia me dizer, Ricardo? Olha, eu achava que era Eva. Sempre achei que era Eva. Mas eu acho que você tem uma explicação diferente para dar uma coisa que vai trazer um conhecimento novo, né, a respeito dessa questão. Vamos ver lá em Gênesis 1, 27, diz o seguinte: Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Então até aqui não existe nome, nem de Adão, nem de Eva, só de homem que foi criado à sua imagem. E aqui diz que os criou macho e fêmea. Agora vamos tentar no capítulo 2 de Gênesis, dos versículos 21 a 25. Vamos ver o que diz lá. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão. Estavam os 2 nus, homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Até aqui, não colocaram, já aparece o nome de Adão, mas não aparece o nome de Eva aqui. Só aparece que os 2 estavam nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Então, no capítulo 1 e 2... Ainda eu acho que é Eva, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas Eva só vai aparecer no capítulo 3 de Gênesis. No versículo 20, diz o seguinte: E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Então, o nome Eva só aparece aqui no capítulo 3, no versículo 20, após a queda do homem, após o pecado. Então, ela só se passou a se chamar Eva após o pecado. Agora nós vamos estudar o capítulo 5 de Gênesis. Esse capítulo fala sobre um assunto que geralmente as pessoas que estudam a Bíblia muitas vezes, elas costumam até pular. Por quê? Porque fala de genealogias. Genealogias é uma sequência de nomes de descendentes, né? E as pessoas não veem muito sentido naquilo, acham que isso não tem muita importância. Mas vamos estudar esse capítulo hoje de forma mais profunda. Vamos lá. Capítulo 5 de Gênesis começa da seguinte forma: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus, ele o fez, macho e fêmea. Ele os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. Puxa vida, quer dizer que o casal, tanto o macho como a fêmea, eles se chamavam Adão? Agora no versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas.
E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Então aqui nós percebemos que quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea e os dois juntos se chamavam Adão. Vocês percebem que quando Cristo esteve na terra, ele disse que ao homem se casar com sua mulher, deixará o homem a sua casa e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Interessante, né? Então quer dizer que Adão e Eva, juntos, recebiam o nome de Adão. Em muitas culturas hoje, as pessoas costumam, ao se unir, a mulher tira o sobrenome do pai e passa a colocar o sobrenome do marido, do esposo. Né? Por que isso? Porque ela passa a ter o nome do marido. Os dois passam a ser apenas um. Homem e mulher passam a ser uma só carne. Né? Interessante. Vamos continuar aqui com a genealogia do capítulo 5 de Gênesis. Mateus, lê para nós aí o versículo 6. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E Sete viveu, depois que gerou Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos. E morreu. Agora o nosso irmão Ricardo aqui vai ler o versículo, a partir do versículo 9. Vamos lá, sem óculos, mas vamos lá. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E Enos viveu, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. E assim por diante. Vocês estão acompanhando aí na sua Bíblia? Eu queria dizer para vocês que a Bíblia que eu uso é a Bíblia King James, né, de 1611. Futuramente nós vamos estudar esse assunto, qual o motivo da minha preferência por essa Bíblia. Né? Nós teremos uma palestra sobre a Batalha das Bíblias. Né? Eu tenho preferência pelas Bíblias que foram traduzidas antes do ano 1850. E eu tenho motivo para isso, que eu vou expor para vocês daqui a um tempo. Então pode ser que a tradução não bata muito, né? Mas se vocês procurarem lá no Google, se procurarem a Bíblia King James, vocês vão ver que se vocês forem lá no Google e procurarem a tradução da King James, vão ver que vai bater direitinho com o que a gente está falando aqui. Vamos para o versículo 12. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E Cainã viveu, depois que gerou Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos. E morreu. Mateus? E Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. E Malalel viveu depois que gerou Jered. E 830 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Você percebe que são nomes que a gente às vezes enrola a língua para dizer, né? Agora o versículo 18, Ricardo. E Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. E Jered viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Vamos lá. Versículo 21. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Vocês sabiam que Enoque não morreu? Ele foi trasladado para o céu? Nós vamos mostrar mais para frente aqui, hoje mesmo, alguns versículos que falam sobre esse assunto. Continuando, Mateus, versículo 25. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 967 anos e morreu. Continuando, Ricardo, versículo 28.
E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Ok. Versículo 32. E Noé tinha 500 anos de idade. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui está a cronologia profética dos descendentes de Adão. Nós fizemos aqui essa tabela de cores diferentes para explicar essa cronologia profética dos descendentes de Adão. Nós temos aqui do lado esquerdo o nome de Adão e sua descendência. E nessa primeira coluna, nós colocamos aqui, no caso de Adão, Adão não nasceu, ele foi criado, né, no ano zero. Vamos considerar aqui que o ano zero, Deus criou todas as coisas. E com isso, criou também o homem. Nessa coluna, nós colocamos aqui a data cronológica de nascimento de cada um de seus descendentes. Da mesma forma que na última coluna, também da mesma cor, nós colocamos a data de morte, o ano de morte de cada um deles, né? Nessa coluna em verde, nós colocamos o ano. Se vocês vão perceber que lá no capítulo 5 de Gênesis, eles vão dizer lá com quantos anos eles tiveram o primeiro filho. Então aqui nessa coluna verde vai ser a informação de quantos anos eles tiveram o primeiro filho. Depois tem essa coluna azul aqui, que são a quantidade de anos que eles viveram após o nascimento desse primeiro filho. Em vermelho, em seguida, vem a quantidade de anos que eles morreram. Então, quantos anos, na verdade, eles viveram, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui o caso de Adão. Adão, lá no capítulo 5, a partir do versículo 3, diz o seguinte: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Adão, que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E assim sucessivamente, temos aqui nessa tabela o ano de nascimento, o ano em que, a quantidade de anos que tinha cada um quando nasceu seu primeiro filho, a quantidade de anos que viveram após o nascimento de seu primeiro filho e a idade que cada um deles morreu, e por último aqui o ano em que cada um deles morreram. Por essa tabela nós vamos perceber aqui a misericórdia de Deus. Eu queria destacar que antes de Sete nós sabemos que nasceu o primeiro filho de Adão, que foi Caim. E também Adão não teve só Caim, ele teve um outro filho chamado Abel. E o capítulo 4 mostra essa história, né, em que Caim acaba por matar Abel. Eu entendo que Eva, como seu esposo Adão, eles sofreram muito com isso, porque Adão sabia que aquele acontecimento era uma consequência de seus pecados, né, do seu único pecado. A Bíblia só relata um único pecado de Adão, que foi justamente o de ter comido o fruto e de ter praticado a desobediência perante Deus, né? E se nós observarmos, a Bíblia relata aqui que Adão ele viveu até o ano 930, ou seja, morreu com 930 anos. E se nós olharmos na primeira coluna aqui, nós vamos perceber que ele viu o nascimento até de Lameque. Ou seja, ele viu 8 gerações das que sobreviveram, fora Caim e Abel, ele acompanhou o nascimento de 8 de suas gerações, tendo esses filhos e filhas, né? Imagine a quantidade da descendência de que Adão conseguiu ver, né? E se nós olharmos a última tabela, eu queria observar aqui que Enoque, ele na verdade não morreu. Eu até coloquei aí o ano de 365 anos vividos por ele aqui na Terra, numa cor diferente. Porque Enoque ele foi trasladado. Mas nem isso Adão viu.
porque isso aconteceu no ano de 975 e ele já havia morrido no ano de 930. Ele só não viu Noé nascer, né? Noé aqui a gente vai perceber que ele nasceu no ano de 1056, quando Adão já não estava vivo mais, né? E Noé, quando ele tinha 500 anos, nasce seu primeiro filho, Sem. E em seguida nasce Cã e Jafé. Nós percebemos até que é cansativo mesmo, a gente chega a achar que todas essas informações, elas não têm o menor sentido. Nós vamos ver que tudo tem a sua importância na sequência agora do nosso estudo. Agora eu queria falar um pouco para vocês sobre Enoque. Enoque foi o primeiro pastor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 5, diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Então essa palavra testemunho o qualifica como pregador. Qual a função de um pregador? O pregador tem a função de declarar ao mundo o testemunho de Jesus, o testemunho de Deus como Criador. Vamos ver agora Enoque como profeta. Na Bíblia tem um livro chamado Judas. Este Judas não é aquele que traiu a Cristo. Na verdade, esse Judas, ele foi irmão de Jesus. Futuramente nós vamos fazer um comentário sobre isso. Mas no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 3, vai falar sobre isso. Judas ele só tem um capítulo, é um livro que vem imediatamente antes do livro de Apocalipse. E ele diz o seguinte: e também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Então, os antediluvianos, eles não ficaram sem profecia. Enoque foi o pregador de seus dias. Enoque tinha uma profecia, ele foi pastor e ele foi também um profeta. Lembra que eu falei para vocês que a descendência de Adão, os nomes foram dados de acordo com a inspiração do Espírito Santo? Preste atenção na tradução dos nomes de cada um dos descendentes de Adão. Adão significa o homem. Sete significa posto em lugar. Eno significa Éden caiu. Caunã significa lamentou-se. Maalalel significa bendito Deus, lembrando que tudo que termina em El tem alguma relação com Deus. Jared significa descerá. Enoque significa ensinar obediência e disciplina. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa poder. Noé significa consolo, paz e bem-estar. Olha que interessante. Vocês sabem que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, que é a língua dos descendentes de Abraão, e também uma parte dela, muito pequena, foi escrita em aramaico. Sabe qual livro foi escrito em aramaico? Mais ou menos a metade do livro de Daniel. O livro de Daniel, dos capítulos 1 a 5 e o capítulo 7, foram escritos em aramaico. Por quê? Porque esses capítulos se referem aos acontecimentos ocorridos durante o reinado de Babilônia. Já os capítulos 6 e de 8 a 12 foram escritos em hebraico, porque são acontecimentos após o período de Babilônia, né? E o Novo Testamento, ele foi escrito em quê? Em grego. Então, eu disse tudo isso para vocês porque tem um detalhe aqui. Vocês vão perceber que algumas palavras, algumas preposições e alguns artigos e vírgulas e pontuação, eles estão em vermelho. Por quê? Porque na língua hebraica não existe
pontuação, vírgula e preposições. Então, para que essa frase pudesse ser formada, é necessário que eu acrescente essas informações. Preste atenção no recado que Deus deixou para os antediluvianos. O homem, posto em lugar do Éden, caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz e bem-estar. Vocês repararam que a palavra Matusalém eu coloquei numa cor diferente? Vamos lá. Gênesis 7, versículo 6, diz que Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Vamos voltar aqui. Guardem essa informação. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E aqui na nossa tabelinha, nós vamos perceber que Noé, quando ele nasceu no ano de 1056. Noé não foi visto por Adão. Se vocês repararem o ano de nascimento de cada um deles, vocês vão perceber que Adão, ele não viu nenhum deles morrer até que Lameque nascesse. Por quê? Porque Adão tinha sofrido muito com a morte de seu filho Abel. Nós precisamos lembrar que quando Caim matou Abel, Adão e Eva eles perderam 2 filhos no mesmo dia. Um porque foi assassinado e o outro porque tinha matado o seu próprio irmão. Então Deus, ao dar vida para Adão até que ele tivesse 930 anos, ele não chegou a ver Noé nascer. E também, se vocês verem aí o ano em que Enoque foi trasladado para o céu, ano de 975, Adão já havia morrido. Mas ele não viu nenhum de seus filhos morrerem, porque o primeiro que morreu depois dele foi Sete, no ano de 1042. Né? Mas vamos falar sobre Matusalém. O que diz a tradução do seu nome? Sua morte trará. E como Enoque tinha sido pastor e profeta dos seus dias, ele ensinou para todos que a profecia que existia para a época deles é que no ano em que Matusalém morresse, a morte dele traria o dilúvio. Sim, o dilúvio foi pregado para os antediluvianos. Essa foi a verdade para os seus dias. Se vocês perceberem, o nascimento de Noé, ele nasceu no ano de 1056. E a Bíblia afirma, aqui em Gênesis 7, versículo 6, que Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Isso significa que, tendo ele nascido no ano de 1056, se nós somarmos 1056 anos, vai dar o ano de 1656. Vai dar o ano 1656. Qual foi o ano da morte de Matusalém? Será que é coincidência? 1656. E qual que é a tradução do nome Matusalém? Sua morte trará. Sua morte trará o quê? A vinda do dilúvio. Então, o povo antediluviano, ele foi avisado, ele foi exortado a se arrepender, a voltar para os seus caminhos, para os caminhos de Deus. Mas eles não deram ouvido. E a consequência foi o dilúvio. Mas ainda não terminou. Vocês sabiam que o Senhor nos deixou uma frase profética também para os nossos dias? Sim, o livro de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 4, mas isso é para a nossa próxima palestra. Mas vamos ver aqui o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos uma frase muito bonita, uma frase de amor, que Deus deixou para o seu povo que viveu antes do dilúvio. Vamos ler de novo? Olha lá. O homem, posto em lugar do Éden, caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz e bem-estar. Este foi o nosso primeiro vídeo. Nós pedimos que vocês vão nos comentários e coloquem alguns conselhos e algumas coisas que nós poderíamos melhorar nos próximos vídeos. E também na hora da edição desse vídeo, vocês poderão perceber alguns cortes meio óbvios. Então é porque nós ainda estamos aprendendo, como é o nosso primeiro vídeo,
Então, ao decorrer dos nossos vídeos vai melhorando até estar melhor, assim, vamos dizer. Certo, nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui. Na verdade, serão estudos bíblicos e mensagens. Nós vamos falar sobre o pecado, sobre o plano da redenção que Deus tem para o seu povo. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos falar sobre o milênio, o estado dos mortos, o santuário. Santuário, vocês conhecem alguma coisa do santuário? Quase nenhuma igreja prega sobre o santuário. Vamos falar sobre o sábado também. As profecias, vamos falar sobre a lei, sobre o juízo, sobre saúde também. E vamos falar também sobre o arrebatamento. Será que existe um arrebatamento secreto? Será que existe alguma coisa de secreta na segunda vinda de Cristo? Sobre muitos assuntos falaremos nas próximas mensagens. Queria agradecer aqui a presença do nosso amigo Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade de aprender um pouquinho mais, de escutar um pouquinho do seu conhecimento. Foi muito interessante. Eu aqui na minha cadeira de ouvinte, de espectador, aprendendo igual vocês aí do outro lado, estava aqui aprendendo com vocês. E não percam os próximos vídeos, porque os temas são muito legais aqui, vocês vão aprender bastante. E não esqueçam de interagir, né, Matheus? Claro. Interagir aqui nos comentários. Faz sua pergunta, entendeu alguma coisa? Não tem problema. Pergunta que o Antônio vai te responder. Sim. Tá bom? Eu acho que aqui nessa cadeira sempre vai ter alguém diferente, Sim. algum convidado, né? Com certeza. Pra estar aprendendo aqui junto com vocês. Então, obrigado pelo convite. Foi muito legal participar aqui e escutar um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado a todos. Obrigado, Matheus. Que Deus nos abençoe, que Ele possa me capacitar. A intenção não é falar nada de mim mesmo, mas falar a verdade sobre a palavra de Deus. Que Ele me capacite para isso, é o que pedimos, é o que eu peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus, hoje e sempre. Amém.